E aí, galera, tudo bom? Preparados para a aula de hoje? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje é as ideias republicanas. Professora, que cargas d'água são ideias republicanas? Muito bem. Ideias republicanas são aquelas que dizem respeito à instituição da república num país. Professora, o que é república? Muito bem. República é a forma de governo onde quem governa é o presidente e os seus indivíduos, os seus cidadãos, têm autonomia para eleger os seus representantes políticos, ou seja, é um governo democrático. E era isso que os brasileiros queriam. Lembra o nome do nosso capítulo? O fim da monarquia? Então, desde a aula passada nós estamos estudando aspectos que contribuíram para a monarquia chegar ao fim no Brasil. A aula passada nós estudamos a Guerra do Paraguai. Essa aula, o movimento republicano. Professora, a Guerra do Paraguai e o movimento republicano contribuíram para a monarquia chegar ao fim? Sim, é isso mesmo, galera. Esses dois acontecimentos, esses dois fatores, esses dois fatos que ocorreram no Brasil contribuíram muito para que Dom Pedro II perdesse a coroa. Mas, professora, por que as pessoas queriam que o Brasil fosse uma república? Já era tantos anos uma monarquia? Pois é, o Brasil foi o único país da América inteira, do Norte, Central e do Sul, que após a independência continuou sendo uma monarquia. Por quê? Porque foi uma forma de governo que deu e dava certo. Até a Guerra do Paraguai. Mas, professora, por que até a Guerra do Paraguai? Vamos lembrar, a Guerra do Paraguai deixou inúmeros mortos e deixou o Brasil numa crise financeira muito grande. Primeiro porque pediu dinheiro para a Inglaterra para participar da guerra. Depois porque ela ficou pedindo dinheiro emprestado para todo mundo para pagar a Inglaterra. Então a gente estava fundado em dívida com uma população insatisfeita. Mas não só a população estava insatisfeita, o exército estava insatisfeito também. Por quê? Porque eles receberam todo o prestígio da população brasileira por ter lutado bravamente na Guerra do Paraguai. Enquanto Vossa Majestade, o Imperador Dom Pedro II, simplesmente falou: valeu, galera, é isso aí, vencemos a guerra. Os militares esperavam uma participação política maior depois da Guerra do Paraguai. E eles não obtiveram essa participação. A elite cafeira também estava insatisfeita com Dom Pedro II. Primeiro, porque eles teriam que aumentar a produção de café para tirar o Brasil da crise. Segundo, que mesmo sendo as pessoas que davam dinheiro para o Brasil, eles não podiam participar da política. Porque por mais que Dom Pedro II governasse numa monarquia parlamentarista, existia o poder moderador, onde ele podia tomar as decisões que ele quisesse, sem ninguém se intrometer. Então, os militares, trabalhadores urbanos e a elite cafeeira começaram a participar muito das ideias republicanas. Começaram a disseminar, a publicar, a postar essas ideias por aí e convencer cada vez mais pessoas de que a república era a melhor forma do Brasil reestabelecer a ordem, a economia e tudo que estava indo mal no Brasil. Mas, professora, se era uma monarquia e Dom Pedro II mandava, não era errado eles fazerem propaganda política pró-república? Pois é. Geralmente, nas monarquias, você ser contra a majestade, ser contra o rei ou o imperador, é proibido. Fazer panfletagem, publicações em jornais, então, Deus me livre, credo e cruz, é prisão. Mas Dom Pedro II era um cara diferente. Ele respeitava a opinião dos outros e falava: cara, a gente tem que deixar eles falarem. Eu não sou perfeito. Porém, ele não imaginava, permitindo as publicações, o movimento republicano ia crescer tanto. Mas também, quando acontece a proclamação da República em 1889, por causa das ideias republicanas, ele já estava bem idoso e já quase não conseguia governar mais. Então foi a oportunidade perfeita para os republicanos agirem e proclamarem a República. Mas antes disso, vamos entender o que cada grupo do movimento republicano queria. Muito bem. Nós temos a classe intermediária. Professora, o que é classe intermediária? Os trabalhadores urbanos. Como assim, professora, trabalhadores urbanos? Advogados, jornalistas,
professores, dentistas, pessoas que contribuem para a economia do país, mas que às vezes estão bem distante das decisões políticas, mas que são a máquina que movimenta o nosso país. E professora, o que a classe intermediária queria? Eles queriam mais participação política e o fim da escravidão no Brasil. Gente, presta atenção. O Brasil ainda era um dos únicos países escravocratas do mundo. Tava feio pro Brasil já continuar com a escravidão. Lembra que a gente já estudou as leis abolicionistas? Pois é. A Guerra do Paraguai, o movimento republicano e as leis abolicionistas, juntas, fizeram que, a monarquia no Brasil chegasse ao fim. Muito bem. Mas, professora, a senhora já falou da classe intermediária. E a elite cafeira? O que eles queriam? Gente, pensa bem. Elite cafeira, quem que é? Os ricos fazendeiros produtores de café. Muito bem. Eles queriam o fim da monarquia, ou seja, a instauração da república. Queriam mais participação política. Porém, todavia, no entanto, eles queriam continuar a escravidão, ou seja, a continuidade da escravidão. Eles não queriam acabar com a escravidão no Brasil. Por quê? Porque a mão de obra negra escrava era a principal mão de obra. Lembra que a gente viu que eles vão começar a incentivar imigrantes europeus a vir para cá por causa das leis abolicionistas? Então, a elite cafeeira vai começar a participar do movimento republicano por causa disso, porque não concordava com a ideia do imperador fazer as leis abolicionistas. Por quê? Porque eles queriam a continuidade da escravidão. Então, enquanto o imperador fazia o que a elite queria, valeu, cara, tamo com você, chega junto, bro! Pois é, a partir do momento em que o imperador começa a tomar decisões que vão contra os ideais deles, eles participam do movimento republicano. Professora, a senhora disse que o exército também participou do movimento republicano, mas o que eles queriam? Eles queriam participação política. O imperador estava meio que deixando eles de lado, sabe? E além disso, eles concordavam com o desenvolvimento industrial do Brasil e queriam novas políticas para o Brasil e também queriam muito o fim da escravidão, porque eles também achavam que não combinava. E também porque os militares que queriam participação política lutaram ao lado de muitos negros durante a Guerra do Paraguai e viram que todo mundo era igual. Então eles também eram a favor do fim da escravidão. Esses três grupos juntos vão publicar muita coisa e vão incentivar muitas pessoas a participar também do movimento republicano. Mas o que vai fazer a diferença vai ser essa galera aqui. Porque, por enquanto, apesar de fazerem parte do movimento republicano, enquanto Dom Pedro II segurava a escravidão no Brasil, eles estavam deixando Dom Pedro II lá, de boa. Mas quando a Lei Áurea for assinada, essa galera vai ficar muito brava. Só que isso são as cenas da próxima aula. Beijo, tchau, tchau!